A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, está escrito: por cuja causa sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou convencido que Ele é poderoso para guardar o que tenham confiado nele até aquele dia. O que às vezes leva uma pessoa a sentir vergonha de confessar publicamente o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Muito se dá por causa daquilo que ela enfrenta. Muito se dá por causa daquilo que ela passa. Acreditar, confiar, crer em Cristo Jesus de forma íntegra, de forma corajosa, depende muito mais da nossa capacidade de conquista, depende muito mais da nossa capacidade de confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo, do que propriamente dito numa lenda religiosa. Como religioso, a gente tem a tendência, muitas das vezes, de criar barreiras que nos impede de um relacionamento real e sincero com Cristo Jesus. Todavia, porém, entretanto, quando nós confiamos plenamente nele, quando entregamos a nossa vida para ele, quando nós baseamos a nossa vida na sua palavra, no seu evangelho, naquilo que a sua palavra diz, não temos que nos envergonhar. Não é as nossas doenças, não é as nossas chagas, não é o nosso sofrimento, as nossas aflições que vai fazer com que nós nos envergonhamos daquilo que temos, daquilo que sentimos, daquilo que nele nós confiamos. Porque sabemos que toda e qualquer luta que nós passamos aqui, toda dificuldade que nós possamos enfrentar nesse mundo, nada se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nada se compara com aquilo que o Senhor há de fazer por nós. E o que o Senhor há de fazer por nós? Sabemos que Ele há de dar a sua vida em favor de nós. Sabemos que Ele há de fazer por nós coisas espetaculares, sem precedentes, só para nos agradar, só para fazer com que nós possamos viver em comunhão, para fazer com que nós possamos estar sempre ao seu lado, para fazer com que nós estejamos sempre contigo. Mas isso não é o bastante. Por que você vê muitos jovens que antes adoravam, louvavam o Senhor Jesus Cristo através do talento, do dom que o Senhor lhe deu, que é o de cantar, hoje se perdendo num mundo totalmente estranho, negando aquilo que o Senhor lhe deu, negando aquilo que o Senhor lhe formou, a fim de agradar o quê? Uma emissora de televisão, um grupo de lacração que está pouco se lixando para a sua vida, que nunca se importaram com ele, mas agora o aprauda, a fim de ver ele cada vez mais se atolando, cada vez mais se afundando no buraco. Não é o sofrimento, não é a negação, não é a lacração que passamos que vai fazer com que nós venhamos a desanimar, que vai fazer com que nós venhamos a desviar da presença do Senhor Jesus Cristo, que vai fazer com que nós venhamos a desistir de andar com Cristo Jesus. Porque todo e qualquer cristão que sente vergonha, todo e qualquer cristão que se vergonha da cruz de Cristo, que se vergonha daquilo que ele está passando, daquilo que ele está vivendo, quer seja por um conceito religioso, como o pessoal adepto à teoria da prosperidade coloca, tenta enfiar na cabeça das pessoas,
de que ela precisa ser uma pessoa bem-sucedida, que ela precisa ser uma pessoa bem estruturada, que ela tem que ser uma pessoa com recursos, com condições financeiras estáveis, que ela tem que ser conquistadora, que ela tem que ser cabeça e não cauda. Quer seja qual for o motivo que leve uma pessoa a se envergonhar de dizer que ela é cristão, a de se envergonhar por passar por qualquer sofrimento em nome de Cristo Jesus, essa pessoa ela não é digna, essa pessoa ela não é capacitada, essa pessoa não está conforme os princípios de Cristo Jesus. Porque quando eu estou em Cristo verdadeiramente, quando eu confio em Cristo, quando eu baseio a minha vida na Bíblia, quando a palavra do Senhor Jesus Cristo é o fundamento da minha fé, não é o desemprego que eu estou enfrentando que vai fazer com que eu desanimo, que vai me deixar envergonhado, não é a doença, não é a falta de cura que vai me desanimar de permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo. Não é as perseguições nos locais de trabalho, no meio familiar, no círculo de amizade. Nada dessas coisas vai fazer com que eu venha me sentir vergonha de dizer que eu sou cristão. Antes, pelo contrário, toda e qualquer luta, todo sofrimento que eu possa enfrentar, toda martíria que eu possa passar, eu tenho a plena certeza, eu tenho a plena convicção que estou combatendo um bom combate e que a minha carreira só será encerrada não na hora que eu quiser, mas na hora que for da vontade do Senhor Jesus Cristo. Quando conver para o Senhor Jesus Cristo, que eu guarde a fé. Mas até lá eu serei perseverante, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo passando por provações, mesmo tendo a aparência de derrotado, eu vou permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo. Porque a minha vida ela não está baseada no conceito religioso. Porque a minha vida ela não está baseada, não está identificada por causa de uma teoria, por causa de um ensino religioso. Mas está baseada na verdade, está baseada no Evangelho de Cristo Jesus. E aquilo que o Evangelho de Cristo Jesus nos ensina é aquilo que aplicamos na nossa vida. Se for para sofrer por causa do Evangelho, amém. Se for passar noites sem dormir, acordando de madrugada para estar clamando ao Senhor, aleluia. Se for preciso me expor perante a sociedade para dizer sobre o amor de Cristo Jesus, glória a Deus. Mas eu não vou me sentir vergonha, eu não vou me calar, eu não vou me recuar diante das situações que esse mundo possa vir me colocar, a fim de que eu venha a negar o Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que eu venha a negar a palavra de Cristo Jesus. Mas vou permanecer fiel, eu vou permanecer verdadeiro, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. De modo que não vai ser a luta, não vai ser as provações, não vai ser as vitórias, não vai ser as derrotas que vai me dizer a vida que eu tenho ou não com Cristo. Mas a verdade é que quando eu estou com Cristo, quando eu verdadeiramente confio em Cristo, eu não temo nenhuma circunstância. Eu não temo, eu não me envergonho, eu não tenho medo de passar nada por causa do amor de Cristo Jesus. Mas antes, fiel e verdadeiro, eu me sinto perante o meu Deus, perante o meu Cristo,
porque eu sei que toda e qualquer coisa que eu possa vir passar nessa carne vai ser leve, vai ser momentânea, vai ser passageira, porque a minha verdadeira vida, ela consiste após esse momento, após eu passar por essa fase, por essa etapa da vida. Então não se envergonhe por causa do Cristo Jesus. Não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Ainda que as pessoas questionem a sua conta bancária, ainda que as pessoas questionem por que você está morando, que você vive em condições de rua, não se envergonhe do Evangelho, porque nada se compara, nada tem relação entre a nossa comunhão com Cristo Jesus e o que nós viemos a passar neste mundo. Nada pode ser um comparativo daquilo que a gente tem, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente relaciona com aquilo que a gente possa verdadeiramente alcançar, verdadeiramente ter, que é a comunhão com o nosso Deus, que é a comunhão com o nosso Senhor, que é a união com o nosso Salvador. Eu creio plenamente em meu Deus, eu creio cegamente no meu Cristo, e não duvido de nada que Ele é capaz de fazer por mim. Todavia me contento com o que Ele tem me dado. E o que me resta fazer é somente ir agradecer. E agradecer por Ele olhar para mim e se compadecer, ao ponto de entregar a sua vida em prol da minha, para que eu não viesse experimentar a morte eterna. Mas Ele, através da sua vida, experimentou a morte eterna no meu lugar, para que eu, confiante nele, não envergonhado da sua palavra, não envergonhado do seu evangelho, pudesse estar pronto, pudesse estar preparado, pudesse viver baseando a minha vida na sua vida. Agora, se você acha que uma vida de glamour, de prosperidade, de conquistas e riqueza representa uma comunhão com Cristo Jesus, eu te desafio você mostrar na Bíblia onde está todo o glamour, toda a riqueza, toda a conquista financeira, política, econômica, social, por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acha que eu exagerei, me mostre na Bíblia, na vida dos apóstolos, pois o maior exemplo que nós temos é o apóstolo Paulo, que antes de ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo, antes de passar pelo Peniel, ele era um jovem rico, poliglota, entendedor da lei, respeitado pela sociedade. E após a sua conversão, ele se tornou um prisioneiro de Cristo. Ele se tornou um prisioneiro do Evangelho de Cristo, a ponto de morrer sozinho, desamparado, pobre, encarcerado. Então, se toda e qualquer conquista financeira
faz parte de uma vida, de uma comunhão com Cristo Jesus. Eu nego essa comunhão para poder ter a mesma comunhão que os apóstolos tiveram, em especial o apóstolo Paulo. Porque nada que eu venha conquistar, nada que eu já venha ter tido no passado, antes de me converter ao Evangelho de Cristo Jesus, se compara a um relacionamento que hoje eu tenho, que hoje eu vivo perante Ele. Se outrora antes eu era conhecido, era querido, era amado, hoje eu sou meramente alguém desconhecido, que as pessoas passam na rua e não faz questão de cumprimentar, pois já não me considera mais irmão, porque eu abandonei uma droga de vida, uma vida de droga, uma vida religiosa, onde eu ia para um templo religioso, fazer rituais religiosos, e tinha plena certeza, convicção, que aquilo ali era uma obra do Senhor, era uma obra aplausível, e que eu estava tendo comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Até que o próprio Senhor Jesus Cristo veio a nos revelar, mostrando-nos verdadeiramente o que é evangelizar, o que é ser um evangelista, o que é ser um pregador da sua palavra. E desde então, largamos uma vida religiosa, de reconhecimento, para viver no anonimato, pregando a palavra, anunciando a palavra, de forma aberta, de forma livre, sem dogma religioso, sem placa de igreja, sem querer convidar você a fazer parte de uma instituição religiosa, mas a fim de que você possa ter verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que você possa ter verdadeiramente um relacionamento com Cristo Jesus, a fim de que a sua vida, a sua comunhão, ela seja real, ela seja verdadeira, ela não seja baseada somente em dias de culto, mas que a sua vida por inteiro, por completo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja verdadeiramente o culto do Senhor. Seja aquilo que você vive, aquilo que você relaciona, aquilo que você crê. Para que você, assim como eu, como o apóstolo Paulo, possa viver não de maneira religiosa, não de maneira que causa vergonha, ou que venha se envergonhar da palavra do Senhor, mas de maneira que você caminhe, de maneira que você baseie a sua vida, não mais naquilo que você pensa, não mais naquilo que você acredita, mas agora naquilo que o Senhor te revela, através da sua palavra, através do seu evangelho, de modo que você possa caminhar, de modo que você possa andar, de modo que você possa seguir e obedecer, tão somente ao seu Deus, tão somente ao seu Cristo. Então, que você não venha se envergonhar, mas que você possa ter a audácia, a coragem, a disposição de abandonar uma vida religiosa e ter paz e comunhão com Cristo. Ter paz, comunhão
com seu Deus. E assim você andar na luz, andar na verdade, andar na vida que é Cristo. Levando paz, levando esperança, levando a salvação às pessoas, de maneira que elas venham ser libertas, de maneira que elas venham ser salvas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Porque todo aquele que se envergonha da palavra do Senhor, ou que se esconde através de um sistema religioso, esse não é digno do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.